Olá, seja muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre a atuação dos conselheiros tutelares aqui na cidade. Tivemos recentemente uma eleição bastante acirrada. Sobre esse assunto, vamos conversar com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Londrina, a Rejane Tavares Aragão. Rejane, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Imagina, eu que agradeço realmente a oportunidade. Bom, eu mencionei a questão do conselho, da eleição bastante acirrada. Eu queria que você primeiro explicasse então, Rejane, por que foi tão disputada, tão comentada. A Folha de Londrina, inclusive, acompanhou a eleição no domingo retrasado e uma participação de 11 mil pessoas, mais ou menos, 11 mil londrinenses acabaram votando, escolhendo os conselheiros. Por que essa peculiaridade dessa eleição desse ano ter sido tão comentada? Uma das alterações da lei, que era isso mesmo, que é a unificação, né, no dia 6 de outubro, para todos que não era assim. Então, essa foi a primeira realmente unificada em todo o país. Então, isso já alterou algumas questões, né? Então, o pessoal ficou mais atento. Outra questão que a gente acredita também que é o período de eleição mesmo, né? Próximo ano é período de eleição, então o pessoal está mais engajado junto à política e tudo mais, então eles querem participar dessa rede de serviço da criança e adolescente. Bom, são 25 conselheiros eleitos aqui na cidade. A gente sabe, Rejane, que em algumas cidades aqui do Paraná, Curitiba, por exemplo, aqui próximo de Londrina, em Biporã, também tivemos problemas. Aqui em Londrina foi tudo tranquilo ou não? Graças a Deus, referente ao pleito, né, na normalidade, nós tivemos o apoio do TRE, então realmente a gente não teve nenhuma impugnação voltada à questão realmente eleitoral, do período eleitoral, então na contagem de votos, tudo isso foi muito claro, né, e realmente legal. Tivemos algumas impugnações, algumas solicitações, né, de realmente boca de urna, mas isso não impede, não tem nenhum impedimento para o pleito, né? Então, né, não tem como cancelar ou anular o pleito, ainda bem, né, depois de tanto trabalho, mas pode haver algumas consequências para os candidatos que foram denunciados, né? Mas então não quer dizer que esses 25 eleitos assumam, pode ser que ainda não, então, porque na verdade, além de tudo isso, tem alguns que realmente passaram, mas ainda tem alguns procedimentos judiciais, né? Então tem pessoal que está com liminar, tem alguns que tem algumas averiguações de ação civil pública, então não é o decisivo ainda, né, esse resultado, porque ainda tem alguns que estão com alguns procedimentos, tanto vinculado ao realmente processo eleitoral, como os anteriores, né, os candidatos anteriores, os conselheiros anteriores que estavam no conselho e tem algumas ações solicitadas pelo Ministério Público. Tá, e a partir de quando os novos conselheiros, os eleitos, né, tem gente que foi eleita que já estava no conselho, quando é que funciona, quando é que começa essa nova gestão? Eles começam no dia 1º de janeiro, né? Então, de todo o país começa assim. Então, não começa a gestão e vai até 2024. Bom, por que 25 conselheiros aqui em Londrina? Porque, na verdade, o Estatuto da Criança e Adolescente estabelece que a cada 100 mil habitantes tem que ter 5, né? Ou tem que ter um conselho tutelar com 5 membros. Então, por isso. Então, a gente tem 5 conselhos tutelares com 5 membros cada um. Qual é a importância do conselho tutelar ser bem atuante na cidade, Rejane? Nossa, ele faz a diferença total, né, na vida e no cotidiano da criança e do adolescente, né? O Conselho Tutelar é um órgão que ele realmente agrega, né, ele deveria agregar na vida das famílias, das crianças e adolescentes do nosso município de forma assim fundamental. Desde uma solicitação de uma escolaridade, uma vaga em creche que não tem, que é uma política pública exigida e obrigatória, até a maior violação do direito da criança e adolescente, que é a violência, né, realmente, daí violência sexual, física ou qualquer outro tipo de violência que essa criança e adolescente possa sofrer. Então, o Conselho Tutelar é um órgão amplo que atende em todas as políticas. Então, ele tem que ter um conhecimento amplo da rede, o conselheiro, para que ele possa realmente interferir diretamente na melhoria do atendimento à criança e adolescente no município. Acho que um dos princípios que o conselheiro deve ter é de conhecer profundamente o Estatuto da Criança e do Adolescente também e fazê-lo funcionar na prática, né? Exatamente, né? O Estatuto ele vem trazendo mesmo assim, é algo básico, né? É o de bolso mesmo, ele tem que estar lá, tem que ter conhecimento mesmo sobre isso e fazer aquelas que o governo, né, enfim, que toda a rede de serviço atenda a necessidade dessa criança e adolescente. O Estatuto está dando essa prerrogativa para ele. Bom, e para que os conselheiros deem conta da demanda, né, em toda a cidade, eles atuam conforme as regiões, é isso? Isso, ele vai atuando, né, então assim, tem que ser, porque ele tem que estar mais próximo da população. Então, em Londrina, a gente tem 2 conselhos na região norte,
A gente tem um conselho central, um conselho na região oeste e um conselho na região sul, que atende também a região rural. E a Zona Leste é contemplada? Centro-Leste. Pela Centro-Leste, tá certo. Centro-Leste. Quais são os casos mais comuns que vocês recebem de denúncias e que é precisa atuação imediata do Conselho, Rejane? Na verdade, são as violações de direitos, né? Acho que assim, as questões mesmo das crianças estão dentro da sua família, que seria o pai, né? Ou a mãe, ou enfim, as pessoas que cuidam deveriam ser os seus maiores protetores, e são as pessoas que violam os direitos, né? Tanto físico, psicologicamente. Então, daí isso, ele tem que ter realmente a entrada imediata do conselho e a atuação imediata desse conselho tutelar, para tanto integrar a família, né, achar esses familiares mais próximos, como também para, se não encontrar, levar a um local onde essa criança pode ser protegida de imediato. E essa denúncia pode ser feita por qualquer pessoa que sinta que essa violação está acontecendo numa residência? Sim, a denúncia, né, o pessoal pode ligar nos telefones de plantão do conselho ou na sede de cada conselho, não precisa se realmente identificar, a denúncia pode ser anônima. Tendo qualquer questão que você acredita que haja violação de direito, ele pode fazer a denúncia. Tá certo. Nós estamos conversando com a Rejane Tavares Aragão, ela que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Londrina. Vamos fazer um breve intervalo. Na volta, contaremos com mais detalhes como é que se dá a atuação do conselheiro tutelar. Já voltamos. Estamos de volta com o Folha Entrevista desta semana, falando sobre a atuação do Conselho Tutelar aqui da cidade e o papel dos conselheiros. Tivemos eleição recentemente aqui em Londrina, 25 novos conselheiros eleitos. Estamos conversando sobre isso com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Londrina, a Rejane Tavares Aragão. Rejane, então, uma vez que o conselho é acionado, qual é o procedimento? Então, o conselheiro, então, ele tem que verificar qual é a demanda, né? Qual é a política que eles estão requisitando. Então, qual é a denúncia, né? Uhum. Então, por exemplo, tá falta de vaga em creche. Então, daí ele vai fazer o encaminhamento para a educação, solicitação ou apoio do Ministério Público, vendo que a necessidade urgente realmente da inclusão daquela criança, ele vai fazer esse procedimento. É uma violação de direitos. Então, a criança houve uma violência física. Então, o que ele vai fazer? Vai encaminhar para o NUCRIA, daí ele encaminha para a delegacia. NUCRIA é uma delegacia que atende vítimas de violência, crianças e adolescentes vítimas de violência. Tem a delegacia, né, do adolescente, que atende os autores da violência, os adolescentes autores. E o NUCRIA são as vítimas. Certo. Então, daí ele encaminha para o NUCRIA, onde daí vai ele encaminhar para o IML, para o psicológico, né, para o atendimento psicológico, e verificar daí a rede de serviço mesmo, como que ela está trabalhando. E o Conselho Tutelar, ele vai acompanhando isso. É isso que eu ia te perguntar. Isso, a obrigação tem que acompanhar o atendimento. Então, ele acompanha o caso. Então, ele vai encaminhar para o NUCRIA, acompanha... ele tem que ir para o CREAS, né, que é o atendimento psicológico. Então, ele vai ver se foi atendido, o dia que foi atendido, e fazer todo esse trabalho com a rede. Se precisa do abrigo, então a criança não tem para onde encaminhar, não tem mais familiares, então ela tem que ir para um abrigo, então o conselheiro vai achar o local, o abrigo, e colocar essa criança ou adolescente lá e continuar com o trabalho, né, da rede de serviço mesmo, da proteção, enfim, para que ele tenha o psicológico, para que ele tenha o tratamento médico, encaminhar também se é violência sexual, daí tem que encaminhar para o HU, que é onde está fazendo o atendimento mais direto, né? Então, para fazer os exames e tudo mais. Ou seja, a atuação não se resume só a atender a demanda. Então, o Conselho Tutelar também acompanha todo o procedimento para atendimento dessas vítimas. Sim, né? Ele tem que acompanhar, né? Se ele não tiver, assim, ele tem que realmente fazer a proteção integral dessa criança e adolescente. Então, ele tem que realmente saber que a rede está funcionando e que essa criança está sendo atendida. Então, ele faz o acompanhamento de toda a rede de serviço. Qual é a dificuldade que o conselheiro encontra? Qual é a maior dificuldade que vocês encontram, os conselheiros encontram, Rejane, para fazer esse trabalho, tanto de atendimento quanto do acompanhamento, da prestação do serviço, do atendimento que a vítima precisa receber? Acho que é algo que está acontecendo assim de estrutural mesmo, né? Então as estruturas, para onde vai encaminhar, então está com aquele caso e realmente não tem vaga naquele espaço, não tem horário para fazer algo que tem que ser emergencial, então, né, num hospital ou senão até mesmo no IML, então as dificuldades são estruturais mesmo, e isso é uma obrigação do conselheiro tutelar também requisitar as políticas públicas, que elas ocorram de forma prioritária para criança e adolescente. Então ele também, além dele fazer isso, ele ainda tem que fazer uma denúncia contra aquele órgão que não fez o atendimento prioritário.
Então ela tem que encaminhar, então acho que a maior dificuldade dela é essa, quando ela chega no momento que ela sabe que ela tem que encaminhar e aquele órgão não está apto ou não tem vaga para o acompanhamento daquela criança ou adolescente. E ele tem que cumprir uma determinação que é do Conselho Tutelar, uma requisição do Conselho Tutelar. Então daí ele fica, né, ele vai até o Ministério Público, que é um órgão de apoio também, além de ser fiscalizador, ele é de apoio também, para que a rede de serviço aconteça e realmente a criança seja atendida. Agora, quando a atuação do conselheiro é questionada, como é que a população pode fazer a denúncia? Como é que isso acontece? Então, isso é importante, né? Porque, na verdade, a gente sabe, vai dar capacitação agora para esses que foram eleitos, eles têm que ter uma capacitação contínua e, às vezes, né, eles fazem alguns procedimentos que são irregulares ou que a população entende ser irregular. Daí, esse procedimento, ele pode fazer a denúncia para o CMDCA, que é o Conselho, então nós somos o órgão que realmente gerencia isso, fiscaliza, né, e faz execução das ações no município. Que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que a gente chama CMDCA. CMDCA. Isso, daí pode estar ligando para a gente, mandando e-mail, né, daí depois eu posso deixar os contatos. Pode falar já o número do telefone. O número é 3378-0028. 3378-0028. Esse é o número que pode ser feita a denúncia tanto contra a atuação do conselheiro, como também para chamar o conselho. O conselho, né? isso também, tá? E daí, né, eles podem fazer essa chamada para nós, para o CMDCA, que faz toda essa fiscalização, e também pode mandar por e-mail também, cmdca.londrina@gmail.com. Tá certo. É um cargo que não é remunerado? Não, nós somos, na verdade, somos 24 conselheiros, daí são 12 da sociedade civil organizada, que é o meu caso, né, pertencendo a uma instituição, e os 12 do GOV, que são nomeados pelo governo para poder compor, né. Então, mais ninguém é remunerado, né? Os do GOV são cedidos para ir nas nossas reuniões, para participar das comissões, e as instituições nos cedem, né, para fazer esse acompanhamento junto com o Conselho. Continuamos nas instituições trabalhando, mas também os horários da instituição acabam entendendo a necessidade de acompanhar essa política pública no município e nos concede algumas horas dos funcionários deles para que a gente faça esse acompanhamento. Agora, é importante, né, Regiane, que o conselheiro não tenha nenhum viés ideológico, político, né? Ele tem que atuar preocupado em cumprir o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, preservar os direitos e garantias dessas vítimas, né? Isso, exatamente. Na verdade, a grande preocupação hoje do CMDCA era isso mesmo, tanto que a primeira fase do processo deles é que eles tinham que ter no mínimo 1 ano de experiência na área. Né? Então ele tem que conhecer pelo menos um mínimo, ter um contato com a criança e com o adolescente, saber lidar com essas questões para que possa atuar. Né? Porque também se ele não tem nenhum contato, ele não sabe ter lidar mesmo, né? Com a criança e com o adolescente, não tem como ele ser conselheiro. E ele tem que se importar mesmo e conhecer a região, conhecer a comunidade, para que ele possa fazer a diferença. Né? Se ele não conhece nenhum dos direitos, se ele não conhece o Estatuto da Criança e Adolescente, né? E se ele não conhece a realidade do nosso município, pouca diferença ele fará. Tá certo. Bom, para a gente finalizar, são 25 conselheiros que vão atuar a partir de janeiro. Isso, 25. São os 25, né? Daí eleitos, os primeiros. Os 25 primeiros. Esse número é suficiente aqui para Londrina? Então, na verdade, a gente poderia agregar mais um conselho, né? Mas, por enquanto, eu acredito que o município de Londrina tem que fazer as estruturas do conselho melhorarem, né? Então, a gente tem as estruturas físicas, eu digo, né? Então, a gente tem locais ainda que não estão apropriados para o atendimento individualizado da criança e adolescente, né? Com mais, estão um pouco precários aí nesse sentido. Então, a gente teria que melhorar os veículos, melhorar os computadores, enfim, toda essa parte estrutural, primeiro desses 5 que temos, para depois chegar a solicitar mais um. Tá certo, eu conversei com a Regiane Tavares Aragão, falando sobre as atribuições do Conselho Tutelar. Tivemos eleição recentemente, 25 novos conselheiros eleitos. Regiane, muito obrigado pela sua participação e boa sorte aos conselheiros que vão atuar a partir de 1º de janeiro. A gente sabe que é um trabalho delicado, como você ressaltou, não é remunerado, e que eles tenham todas as condições para executar bem essa tarefa, né? Tá joia, muito obrigada, a gente que agradece. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!